Fala galera, Boni e Dani aqui mais uma vez. Se você não desgruda da Netflix, está sempre acompanhando séries e filmes está chegando como catálogos. Recentemente chegou Atômica Blonde ou Atômica, é um filme de 2017, eu nunca trouxe uma crítica sobre esse filme e como está na plataforma Netflix eu vou trazer aqui uma crítica sem spoilers. Se você nunca viu o filme e pretende ver pela plataforma Netflix, fique tranquilo, aqui eu não vou entregar nada. Se você já viu e quer reprisar, pode também acompanhar a crítica que eu não vou entregar também nada, mesmo que você tenha visto o filme já. Chega de enrolação. Roda a vinheta! Atômica ou Atômica Blonde. Tudo começa quando uma espiã do MI6 é infiltrada em Berlim para conseguir certos documentos, onde traz muita ação e uma história bem convincente. Temos na direção David Leitch, ele tem alguns trabalhos como John Wick, De Volta ao Jogo, Hobbs e Shaw, que saiu depois desse filme, já que isso agora é um catálogo, e entre outros trabalhos. Ele também tem outras profissões, ele tem muito tempo já dentro do cinema. E o momento ação é a grande prioridade dele. Ele usa muitos artifícios, recursos, principalmente a câmera em movimento, você sente a pancadaria, coreografias. Mas neste filme eu senti um pouco a perda da mão sobre a construção narrativa. É uma narrativa não muito motivadora, que se arrasta por um bom tempo, mas a gente já vai chegar lá. Não é uma história michuruca, mas falta camadas, falta mais arcos. Que aliás, a primeira coisa que eu analisei nesse filme é a história. Se você se apegar muito à história e à personagem principal interpretada pela Charlize Theron, você assiste o filme até o final. É uma história que ela não, como eu disse, ela não é motivadora, ela não te encanta, ela não te entusiasma, mas é uma história de espionagem, né? Algumas coisas são bem reveladoras, né? Que vão deixando a gente bem animados. Mas é uma história que se arrasta, né? Eles usam um certo artifício, onde ela está dando depoimento e a cena acontece depois ou antes. É uma história contada e ao mesmo tempo os momentos acontecendo. Isso acontece, você acompanha, você gosta, mas depois fica meio entediante. Já no momento ação, há muita pancadaria aqui, com muitas coreografias, mas nada criativo, nada original. Você sente os impactos da luta, há um sistema de áudio de fundo que você acompanha, você sente, né, na hora que ela tá ali batendo e até mesmo apanhando. Há muitos planos, sequências aqui, mas uma cena de ação que eu não vou entregar, claro, é muito boa. Ela dura mais de 5 minutos. E a câmera é totalmente fixada, onde não há cortes, muitas coisas são usadas, né? Durante os impactos que os personagens vão sofrendo, você vê os danos colaterais, você sente a cena. Então é uma cena muito boa, muito bem produzida que eles acabam trazendo, mas não é o suficiente para elevar o filme a grandioso. Apesar da construção narrativa não for muito ali motivadora, né, entusiasmante, e as cenas de ação não for aquela coisa, né, de se bater palmas, a fotografia, a cinematografia dão um grande apoio aqui, principalmente a fotografia. Em momentos a gente vê uma Berlim ali devastada, gelada, né, largada aos prantos, e depois a gente vê cenas ali trazendo uma ambientação, né, vamos dizer assim, com muitas cores vibrantes, trazendo sempre em momentos diferentes, não só entre diálogos, como entre ação. Isso dá um tom melhor na história, por mais que você não esteja entusiasmado, mas acaba sendo uma melhoria. Já a parte do roteiro, o roteiro não é que ele é mal escrito, mas o núcleo central da história é fraco, né? Ele não é sagaz, ele não consegue elevar a ser um grande filme de espionagem, que por mais que a personagem seja ali a chave desse filme, que o filme roda muito à base dela, que a gente já vai chegar lá, a construção narrativa, o roteiro é muito, né, fraco, vamos dizer assim. Por alguns momentos você começa a gostar, depois fica uma coisa entediante, desgastante. Então é um filme que você tem que gostar muito, né? Durante a história, alguns momentos de ação. Fora isso, não há grandes arcos.
Já o elenco começando pela estrela do filme, interpretada pela atriz Charlize Theron. Ela faz a espiã, o filme gira muito em torno dela. Aliás, eu acho que esse filme tem um tempo muito grande por parte dela. Mas aqui, visualmente, em momentos de ação, tudo é perfeito. Há algumas coisas que eles poderiam ter priorizado, né, na parte da ação, mas não é culpa dela, é culpa mais do roteiro. Mas ela se dá bem. É uma atriz que tem uma experiência grandiosa com grandes filmes. Ela fez o último Mad Max, ela fez Hancock, ela fez a inimiga lá do Velozes e Furiosos. Ela tem muitos e muitos filmes. E aqui ela não faz feio, tanto em diálogos, como em movimentação, tanto em ação, ou pilotando um carro, ou fugindo, ou correndo, saltando, ela se dá muito bem. Só que é um filme que teve um arco diferente do que outros filmes de ação, né? Há muitas coreografias, mas não é muito criativo, né? Mas não é culpa dela, ela é a estrela do filme e o filme gira por causa dela. Já o personagem interpretado pelo James McAvoy é uma espécie de intermediário, espião-chefe. Achei muito o roteiro priorizar ele, a personalidade dele é até um pouco exagerada, mas funciona. Mas senti falta dele em momentos de ação. Coisa que eles poderiam ter extraído mais do personagem. É um ator que também tem uma experiência muito boa, mas aqui parece que deram um pouco espaço para ele na hora da movimentação, na hora de agir. Já a personagem da Sofia Boutella, como se trata-se de um filme de espionagem, também não dava muito para extrair da parte dela, mas eu também senti falta de alguns arcos da personagem. Em alguns momentos ela me convence, outros não, mas não é culpa dela. Como o roteiro prioriza, não só o roteiro, mas como a produção prioriza muito a personagem da Charlize Theron, os outros ficam meio desfocados, mas ela se dá bem em alguns momentos. Já o personagem interpretado pelo John Goodman é um personagem representativo, aquele personagem que você coloca ali para tampar buracos, aquele cara que você usa mais ali como, ele é o chefe, ele tem que ouvir, esse é o cara, mas ele não faz nada, ele não tem brilho, é apenas para compor o elenco. E claro, temos aqui muitos, mas muitos personagens secundários, né? Alguns que poderiam ter arcos maiores, né? Grandes atos, mas não há muitas camadas. São boas funções, são bem operantes, mas não tem grandes destaques. Atômica Blonde ou Atômica é um filme que tem uma construção narrativa fraca, mas bem ponderada, vamos dizer assim, pouca motivadora, que se arrasta por boa parte do filme, mas é um filme inchado entre ação, né, com muitas coreografias. Uma delas me deixou bastante surpreso, e as outras vai depender muito do seu bom humor, né, da sua interpretação. É um filme que usa bastante a violência, a brutalidade, mas falta camadas e há uma priorização máxima aqui na personagem interpretada pela Charlize Theron, que dá certo, que funciona, mas os outros acabam ficando desfocados. É um filme mediano e eu não poderia dar outra nota, como 6.2. É um filme que falta camadas, né? Falta mais motivação, falta mais um núcleo central mais forte. E claro, né? Fica com essa nota, mas é assistível. Atômica Blonde está na Netflix, chegou há pouco tempo, né? É um catálogo, se você não viu, vá lá, assista. Como eu disse, ele é assistível, mas já vou preparando vocês. Não é um filme, sabe, daquela que você vai ver muita ação, com genialidade. Não, é um filme de espionagem, vai trazer uma história mais ou menos elaborativa, que vai te convencer, mas não é nada fantástico. Eu assisti esse filme 2 vezes. A primeira eu acabei dormindo, né? E na segunda vez que eu assisti, eu falei, não, eu vou assistir até o final, vale a pena, mas vamos se preparando. É um filme que fica meio monótono algumas vezes, tem diante, mas vale a pena. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Tamo junto, até a próxima.